Tragédia sem precedentes no Rio Grande do Sul coloca o país inteiro diante de um desafio, o da reconstrução das mais de 300 cidades que foram afetadas pelas chuvas e pelas inundações no estado. Os especialistas defendem que alguns municípios que estão localizados naquelas áreas que são consideradas mais críticas sejam reconstruídos, sim, mas em outro lugar. Como é o caso de alguns deles que a gente vai mostrar para vocês agora. Mussum, Roca Sales, Encantado, Lajeado, Roça Sales, né? Lajeado e Roca Sales, Lajeado e Cruzeiro do Sul. Estão aí assinalados, eles ficam exatamente em regiões que foram extremamente afetadas. Esse levantamento e o apontamento dessas cidades foi feito pelo professor Marcelo Dutra, que está aqui conosco hoje. Professor, eu já começo com você, então, a partir desse seu apontamento. Por que essas cidades vão ter que ser reconstruídas em outro lugar? Eu acho que é importante a gente dizer que a gente já começou a se acostumar a falar de mudanças climáticas, né? Mas essa é uma questão que vai para além de um problema que se relaciona exclusivamente com o clima ou com mudanças do clima. A gente precisa compreender que o clima é uma resposta a décadas, né, de carbonização da atmosfera e de práticas ruins nossas, sejam elas de desorganização na forma de produzir, ou mais do que isso, na forma de ocupar os nossos espaços urbanos, né? A gente vem tomando sucessivas escolhas muito ruins, né? E, evidentemente, quando a gente começa a perceber que esta resposta do clima está se tornando cada vez mais intensa, é evidente que começamos a ter questões que precisam ser imediatamente respondidas à altura. Claro. Notem, a gente vem percebendo que ao longo do tempo, ao longo de todo esse período, as mudanças climáticas e essa resposta do clima têm apresentado chuvas cada vez mais volumosas, particularmente em períodos de El Niño, né? Bem como também tem apresentado períodos de estiagem bastante prolongados em períodos de laninha. E neste evento em particular, se somou aquelas variáveis de períodos que eu tenho precipitações muito volumosas em curto espaço de tempo, só que em sucessivos momentos. Então, estamos há dias com chuvas e há dias acumulando água, e nesses municípios que estão indicados no mapa, são justamente aqueles que estão encaixados no vale de inundação. E este é um exemplo porque esses são os que foram mais fortemente atingidos agora, e são também aqueles que já foram atingidos em 22, duas vezes atingidos em 23, e agora totalmente arrasados em 2024. Quero dizer, nós não podemos continuar insistindo em reconstruir neste plano, que até acho que o governador do estado, Eduardo Leite, está tentando buscar recursos e reunir, né, esforços nacionais para reconstruir o que foi perdido, mas essa reconstrução ela não pode significar fazer mais do mesmo. Agora, nós professor, vamos ter que... Oi? Não, claro, desculpe, eu só queria que você complementasse na tua resposta o porquê exatamente desses municípios que você aponta, qual a diferença deles para outros municípios que estão em regiões, certo. A própria capital, né, por exemplo, que foi completamente inundada e que está margeada pelo rio. Então, primeiro, eu diria que nós temos três situações muito distintas, né, mas em que todas elas, essa questão de iniciativa agora pós-evento são importantes. Então, nestes municípios que estão aí no mapa, né, eles são aqueles que estão encaixados num vale de inundação. Nós já estamos percebendo que a frequência maior destas chuvas volumosas está se dando nessa região mais serrana do estado, no norte do estado, em que nós temos, né, uma planície, porém vales muito profundos. Então, com chuvas muito volumosas, a tendência é que esta água drene com muita velocidade e se acumule muito rapidamente nesses vales de inundação, que é justamente onde as cidades estão. Então, essas cidades elas vão ter que optar em algum momento, eu espero que seja agora, né, no processo de reconstrução, de algumas delas, quem sabe partir para uma cota mais segura
afastando-se do corpo hídrico e devolvendo para a natureza uma parcela que é de proteção, né? Que a natureza nos dá. Nós não deveríamos chegar tão perto. A gente não tem reconhecido este poder de pulsos de inundação ou de descargas agora, que estão muito mais aumentadas de água em razão das mudanças do clima. Nós mexemos no ecossistema, nós promovemos tudo isso e nós agora precisamos atender a uma demanda, um chamado que a natureza nos dá de vamos ter que fortalecer nossas estruturas e ter que nos afastar e tornar nossas cidades mais fluídas e ajustadas, adaptadas a essa nova condição climática, que é uma realidade que está posta, né, que nos toma. E as outras duas, as outros dois, quero só para complementar, as outras duas situações abaixo dessa questão de áreas mais elevadas da geografia do estado, que é cidades encaixadas em vale, temos as cidades que estão na zona da planície, por exemplo, a região da Grande Porto Alegre, né, ou a própria Porto Alegre, a capital, ela foi facilmente invadida pelas águas porque ela está ali numa confluência, numa aproximação muito grande com o Lago Guaíba, que drena para a Lagoa dos Patos, e aí esta é uma situação em que alguns dos espaços severamente ocupados talvez tenham que ser desedificados. Então, um ajuste necessário terá de ser feito na capital. E o mesmo vai valer para todos os municípios da Costa Doce, que estão às margens da Lagoa dos Patos. Pelotas é uma situação como essa. Nós, ao longo de décadas, projetamos a cidade para um lugar absolutamente errado. Invadimos os terrenos baixos, planos e úmidos, bem como a cidade do Rio Grande, que é uma península e que está praticamente toda ela dentro do estuário, numa cota muito baixa. Ou seja, vamos ter que revisitar os planos diretores, vamos ter que rever os instrumentos de planejamento e incluir em todos esses municípios da nossa grande bacia um chamado plano de emergência climática para que a gente possa apontar o que fazer daqui para frente. O que não pode é seguir do mesmo jeito. Obrigada, professor, por essa explicação. Acho que o seu contexto é tão importante quanto a solução que você apresenta, que é uma solução extremamente complexa. Pedro, e a gente vem tratando disso aqui há dias, né? Assim, a diferença entre o que fazer já, o que fazer nos próximos meses e em como pensar daquilo que é preciso começar a fazer agora, mas que vai ter que durar muitos anos. Quer dizer, essa proposta do professor Marcelo é uma proposta que tem perenidade, né? Que apresenta a perenidade, mas são decisões extremamente complexas. Há meio termo para elas? Veja, Thaís, existe aí uma tendência de que quando nós buscamos uma reconstrução, a gente tome como parâmetro aquela situação pré-crise. Ou seja, há uma tendência de buscar o mesmo nível de resiliência que existia antes da crise se manifestar. E esse nível de resiliência, como foi verificado, ele não é suficiente para atender às novas situações criadas pelas mudanças climáticas. Ou seja, a infraestrutura urbana de drenagem, de construções, de localização das edificações, ela já não se mostra adequada, em muitos casos, para suportar esses eventos que vêm se repetindo e vêm se intensificando, né? Então, qualquer projeto de reconstrução, ele tem que buscar sempre obter um nível maior de resiliência do que aquele verificado anteriormente, exatamente para tentar buscar maior capacidade de suporte aos eventos extremos. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Marcelo. Seria possível, ou foi considerado, por exemplo, o senhor cita que tem alguns municípios que estão na região serrana, né, vales profundos, mais encaixados. Haveria a possibilidade de construção de barragens a montante para regular o fluxo dos rios, ou seja, rio acima se constrói barragens para regular o fluxo e conforme o volume de água vai se intensificando, armazenar essa água, evitando que ela provoque inundações rio abaixo. Isso chegou a ser considerado? Existe essa possibilidade? Eu já confesso que eu já ouvi propostas parecidas, e é claro que a engenharia pode pensar diversas maneiras. O meu receio é que a gente, na verdade, acabe construindo uma armadilha com isso, né?
que a gente construa, imagine, alguns barramentos, porque nós vimos neste evento agora algumas barragens simplesmente não aguentarem a pressão, né? Tamanho o volume de águas envolvida. Então, tenho muito receio que, ao fazermos, né, ao empreendermos, nos acharmos seguros e as cidades continuarem, né, não tão adaptadas e não tão ajustadas logo abaixo, e aí uma grande carga de água, né, se eventualmente uma barragem dessas, por exemplo, romper, da gente ter um processo em cadeia e aí muito mais volumoso, né, e pegando as pessoas de surpresa. Eu acho que a gente não tiraria essas comunidades de uma situação de risco, né, ou essas cidades, ou todo um sistema urbano de uma situação de risco. Me parece mais prudente se conseguirmos, pelo menos, nestas cidades encaixadas, tentar encontrar uma situação de cota mais segura, mais afastada do corpo hídrico e com mais largura entre a cidade e o corpo hídrico, quero dizer, devolver para o leito do corpo hídrico uma faixa de proteção, uma faixa de serviço ambiental que a natureza nos proporciona, para que a água, quando tiver um volume muito elevado, que ela possa subir sua cota e continuar seu rumo sem causar grandes transtornos. Porque, na verdade, o que a gente precisa se ajustar a estes novos movimentos que a natureza está fazendo. Né? Tentar conter este movimento, tentar controlar essa natureza, me parece, do ponto de vista do processo ecológico, algo que pode nos trazer um outro problema ali adiante. Claro. Então, para a gente tentar evitar, é melhor a gente tentar se ajustar e se adaptar. Quando a gente fala da realocação da população dessas cidades, né, a reconstrução dessas cidades, mais ou menos qual a quantidade de pessoas com as quais a gente estaria lidando? Qual o número de pessoas aproximadamente que a gente teria que realocar para cotas ou áreas mais seguras? Eu vou complementar a pergunta do Pedro Cortes aqui, professor, porque nós estamos falando de um volume de investimento, né, e de preparação. Eu acho que demanda uma preparação, né? Tem até uma questão cultural envolvida nisso, né? São cidades em que gerações foram criadas, então tem um enfrentamento cultural, até psicológico, se a gente for estender aqui as áreas necessárias para enfrentar esse problema. Por isso que eu tenho dito que essa é uma questão que não se resume, não se limita a simplesmente uma questão de clima, que deve ser compreendida apenas do ponto de vista climático, né? Essa é a resposta. Nós temos aí questões sociais, né, culturais, muito importantes que merecem e devem ser consideradas. Agora, quando a gente fala sobre mudar uma cidade inteira de lugar, a gente não está dizendo, né, vamos arrancar essa cidade daqui e colocar ela, né, numa zona completamente desconhecida ou algo do tipo. E sim, são muitas pessoas, é um volume populacional enorme, mas já para quem já está ali acompanhando, né, e em contato com essas cidades, já há manifestação das prefeituras e dos próprios moradores, né, em discussões que já estão acontecendo nessas diferentes comunidades, porque não são até cidades tão grandes, né, mas já estão entendendo a necessidade de dar este passo. Primeiro, é de se rediscutir o que pode ser devolvido para a natureza e o que pode ser, né, edificado em outra cota mais distante, mais segura. Quer dizer, essa é uma discussão que já existe, já tem prefeito manifestando a necessidade, a possibilidade de fazer isso. Isso já começou a ser discutido e está sendo pensado. Claro que vai levar muito tempo para acontecer, vai custar muito dinheiro, mas é algo que nos coloca numa posição de adaptação a essas mudanças, num patamar diferente do que está sendo feito até agora. Porque a gente tem cidades dessas que foram tocadas novamente, que elas estavam se reconstruindo do primeiro evento de 22. Então, elas estão perdendo absolutamente tudo várias vezes. A gente não pode continuar nessa de gastar muito e muito dinheiro, muitos recursos, perder pessoas, né, perder vidas, praticando a mesma coisa, sabendo que esses eventos não vão deixar de acontecer, eles serão persistentes.
Daniel Rittner, vamos trazer você para a roda, meu caro. Esse debate super interessante aqui, complexo, né? E quase que nos deixa assim, dá até medo, né? De pensar, meu Deus, né? Como é que vai ser a coordenação disso tudo? Uma coordenação, inclusive, federativa, de imaginar o papel do governo federal, o papel do governo do estado, dos municípios, da própria sociedade civil. Quer dizer, o desafio está imposto, né? Não é mais uma questão de se fazer ou não, é quando começar. Então, Thaís, eu tive uma conversa muito interessante ontem com o ministro das Cidades, Jader Filho. Ele usou um exemplo do Rio Grande do Sul que eu achei muito ilustrativo dos desafios que vêm pela frente, mas que estão sendo enfrentados a partir de agora. Você sabe que o governo lançou um novo PAC no ano passado, mas não elencou ainda todas as obras que iam ser feitas e abriu um processo de seleção para as cidades, para os municípios se cadastrarem, municípios e estados. E aí tem uma parte desse PAC que é a parte de drenagem urbana. Drenagem, estamos falando da capacidade de as cidades escoarem águas em grande volume para que não haja a repetição de enchentes, de inundações, como o episódio que a gente está vendo hoje no Rio Grande do Sul. E muito bem, uma série de cidades no Rio Grande do Sul, de prefeituras, apresentou projetos ao Ministério das Cidades pleiteando recursos. A seleção final ainda não havia sido feita, ainda não foi feita. Acontece que muitas cidades que apresentaram projetos estão vivendo agora, neste momento, episódios de destruição, de inundação, de alagamento que tornam esses projetos já completamente defasados. Então não tem nenhum sentido o Ministério, o governo federal, aprovar esses projetos e liberar recursos para grandes obras de drenagem urbana nesses municípios, sendo que o projeto foi dimensionado para uma realidade que não é mais a realidade de 2024, não estava colocada à mesa quando as prefeituras apresentaram esses projetos. E um outro ponto interessante que o ministro Jader Filho me relatou é que você tem em torno de 200 municípios gaúchos que enfrentaram algum problema relacionado ao excesso de águas. No ano passado, no ciclone extratropical de setembro, que atingiu o estado, ou agora, que não apresentaram projetos. Então, o governo tem que fazer o quê? Diz o ministro, eu acho que nesse ponto ele está certíssimo. O governo federal tem que pegar esses prefeitos, essas prefeituras pela mão, porque são prefeituras, naturalmente, com menos capacidade técnica de formular esses projetos. Estamos falando de projetos de engenharia que são complexos. Alguns projetos de engenharia custam 5% do valor da obra. Então, é irrealista o governo federal esperar que pequenas prefeituras do interior do Rio Grande do Sul tenham uma capacidade de formular projetos complexos do ponto de vista de engenharia para pleitear recursos, para resolver os problemas sem ajudá-los. Então tem que mobilizar universidades, tem que mobilizar quadros da estrutura federal que tenham capacidade de ajudar. Esse é o X da questão, me parece bastante claro. Daniel, você cobre infraestrutura no Brasil há quase 2 décadas, se não for isso, né, meu caro? E você sabe bem que um dos gargalos da infraestrutura brasileira, que é defasada, que está absolutamente despreparada para tantas outras coisas, né? Inclusive para crescer mais, que há um problema de formulação de projetos no Brasil, né? Às vezes, muitas vezes, caberia até o financiamento via mercado de capitais, que já se desenvolveu no Brasil, mas há uma dificuldade enorme de você pegar um projeto, montar um projeto. Então, talvez esse seja também um aprendizado para essa próxima etapa do enfrentamento da tragédia no Rio Grande do Sul. E esse eu acho que é um tema que a gente pode trazer. Eu quero dividir agora com vocês. Hoje a NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, divulgou imagens de satélite que mostram uma dimensão diferente daquilo que a gente vinha vendo nos últimos dias, do antes e o depois da catástrofe no Rio Grande do Sul. Esse pedaço que vocês estão assistindo aí é exatamente o curso dos rios que partem de Porto Alegre, que está sinalizado aí, está escrito em inglês, o Jacuí River, né, que é o rio Jacuí, e que, portanto, representam ali a região que foi mais afetada pelo estado. Fica bem no meio do estado. Na pontinha de baixo da imagem, vocês estão vendo aquilo que é o Lago Guaíba, o rio Guaíba, e que vira
o Lago dos Patos, e que vai na extensão até o sul, onde está o professor Marcelo, inclusive. Esse é o antes, tá? Que foi registrada essa imagem no dia 20 de abril. Agora eu vou mostrar para vocês, vou fazer aquela volta para vocês verem o que aconteceu depois das inundações. Eu vou voltar para a gente viver esse efeito de ver como era o volume da água, quase que imperceptível nessa imagem de 20 de abril, e agora esse rastro de barro laranja, que é o tamanho da extensão da água por onde ela acabou inundando várias cidades. Acho que essa imagem é uma imagem impressionante. Vamos dar uma olhada agora numa outra imagem que vocês vão ver, que mostra na cor azul, quase que não dá para enxergar, mas a cor azul que está bem fininha na ponta, é o nível normal dos rios que estão banhando tanto Porto Alegre, grande Porto Alegre, e segue a oeste, que de novo foi essa área mais afetada pelas inundações. O que está em vermelho é o curso da água depois das tempestades. Então veja, o azul, que praticamente não dá para ver, é uma linhazinha muito fina e em muitos lugares mal dá para sinalizar, e o vermelho é o que virou o curso das águas depois das inundações. Além da imagem da capital gaúcha, as imagens mostram também cidades como Canoas, Guaíba, Eldorado do Sul, todas elas embaixo d'água. E a última imagem que a gente vai mostrar para vocês agora é uma imagem fechada de cima, né, de Porto Alegre e de Grande Porto Alegre. Ela mostra, portanto, a região central da capital gaúcha, que foi inundada na última quarta-feira, no dia 8. A enchente atingiu o centro histórico, o aeroporto, os estádios, ruas e avenidas. O aeroporto fica ali quase que no centro da imagem. Não dá para ver muito no detalhe, mas o que dá para entender é que a cidade foi tomada nas suas margens, especialmente o centro histórico e toda a grande Porto Alegre, pela água. Professor Pedro Cortes, essas imagens mostram, de novo, a gente toda vez tem que voltar para elas para entender a dimensão do desafio. Então, aproveitando essas imagens, eu gostaria de perguntar para o professor Marcelo, uma cidade na situação de Pelotas, que está num baixio ali, as outras cidades que estão encaixadas num vale de serra, elas têm geograficamente, né, pelo menos em hipótese, têm a opção de irem para uma cota mais elevada. No caso de Pelotas, que está ali numa planície, né, para onde ela poderia ser realocada, onde ela poderia ser reconstruída caso se opte por essa solução? Bueno, então, assim, primeiro é importante dizer que, como está muito bem mostrado nessas imagens aí que a NASA, né, reproduziu, foram mostradas, que essa água toda que está aí, ela ainda não chegou aqui. Nós já estamos debaixo d'água em uma parte da cidade e sob forte ameaça. Vamos lembrar que a bacia, né, como um todo, e a lagoa, né, ela está recebendo as contribuições, em razão dessa grande chuva que está aqui no nosso entorno, do rio Camaquã, do rio Piratini, que deságua no canal São Gonçalo, da drenagem toda da Lagoa Mirim, mais abaixo, que pelo canal São Gonçalo também alimenta a Lagoa dos Patos, ou seja, nós vamos ter uma confluência enorme de um volume gigantesco de águas que está, obviamente, fazendo as margens serem ocupadas e as nossas cidades invadidas. E aí, respondendo à pergunta, nós temos uma impressão muito interessante. Nossa maior marca até agora era 1941, né? Uma grande enchente, e nós tínhamos ali 1,30 m de área que foi de cota, né, de invasão, em que nós estimamos agora que este evento é muito superior e vamos ir além, né, e já estamos além, né, e talvez a gente venha aumentar ainda mais este valor de área inundada. Mas só que quando em 1941 fomos atingidos, boa parte do terreno que esta água tomou eram terrenos mais baixos, planos e úmidos, porque existe uma porção
na cidade que ainda é um pouco mais alta. É uma diferença pequena de cota, mas é uma diferença significativa do ponto de vista de nos manter relativamente seguro, porque o vale, né, ou a área de inundação que mais fortemente é atingida, ela é relativamente larga e distante. Então, quando em 1941 houve esse processo, não era tão ocupado assim e o risco não representou muita coisa, porque a maior parte dos terrenos invadidos eram naturais, sem a presença de infraestruturas, sejam públicas ou residenciais. Então, foi um evento que repercutiu menos em termos de prejuízo, comparado a hoje, né, em que, ao longo do tempo, nós, ao invés de construirmos a cidade para a porção mais alta, mais distante dos corpos hídricos e mais seguro, nós optamos por caminhar na direção do perigo e ocupando fortemente, né, aí tem a ver com a questão da percepção, do interesse, né, muito das pessoas quererem morar mais próximo do corpo hídrico, que é mais bonito, realmente a contemplação é maravilhosa, mas isso tudo funciona quando a gente está em tempo bom, né? Quando está tudo tranquilo. Quando temos um evento como esse, obviamente, nos percebemos o perigo, tanto que os mapas de alerta, né, que foram agora mostrados pela prefeitura, são mapas que pegam justamente as áreas que são as mais baixas, mais planas e mais úmidas, que têm um serviço ambiental de proteção e que jamais deveriam ter sido ocupadas. E boa parte dessa ocupação não é coisa de séculos, né? É coisa da 2010, por exemplo, quando 2008 foi feita uma revisão do código do plano diretor da cidade, na sequência, né? E em 2010 começamos a ver uma expansão urbana muito forte, e expansão essa que ela foi contínua. Em 2018 tivemos outra alteração, né, do plano diretor, facilitando a expansão para essas áreas mais próximo à margem e de mais terrenos baixos, planos e úmidos, sim, queimando e impermeabilizando, né, e queimando esse serviço ambiental. Ou seja, nós optamos por construir uma cidade não tão segura, e agora o que temos a fazer é, talvez, desedificar algumas situações e imediatamente não permitir, não autorizar nenhum empreendimento urbano. Oi? Não, o Daniel Hittner, que tinha caído o sinal dele aqui, ele acabou vazando aqui, ele anunciando a volta. Finalizar, coisas de TV ao vivo, professor, por favor. Só para finalizar, algo assim importante, né? Imediatamente, todos os municípios, e aí inclusive Pelotas, no município onde eu estou, Rio Grande, que é o município onde eu trabalho, né, na Universidade Federal do Rio Grande, em todos esses municípios, a grande dica é: vamos revisitar os planos diretores e ver onde nós estamos errando. É óbvio que tem responsabilidades, a gente poderia estar apontando inúmeras, mas vamos pensar daqui para frente. A gente precisa urgentemente revisitar os planos diretores para fazer um projeto de cidade mais seguro. Eu acho... Pelotas vai ter que, essencialmente, se reconstruir em algumas coisas que se perdeu. Talvez a gente tenha que afastar algumas infraestruturas instaladas. Mas o mais importante daqui para frente é não autorizar mais, nestas áreas de risco, nenhum empreendimento novo. Este é o ponto. Essa decisão tem que ser tomada, porque a cidade tem como crescer para outros lados. Eu acho que o professor acabou trazendo aqui, Pedro, uma sugestão de ponto de partida, ou seja, revisitar os planos diretores. Talvez, inclusive, o plano diretor seja a planta de reconhecimento das áreas e, portanto, de início de elaboração de projetos de reconstrução. E aí eu queria lhe ouvir sobre como é que o senhor está encadeando, o senhor não, como é que você está encadeando as prioridades, assim, o primeiro passo, né? É claro que a gente já falou aqui da importância da formulação dos projetos, enfim, mas como eu chamei a atenção na abertura, esse negócio vai ter uma hora vai ter que começar para valer, né? E queria ouvir um pouco como é que você está enxergando o início desse processo. Bom, o professor ele trouxe uma informação muito importante que é como
plano diretor foi flexibilizado recentemente. Quer dizer, não é uma ocupação que já vem acontecendo há muitas décadas. Na verdade, é uma ocupação mais recente, né? Ele citou 2010, 2018. Ou seja, em que medida isso foi autorizado, como isso foi autorizado, com que base essa flexibilização foi feita, a partir de que estudo, de que referências isso foi elaborado, porque é de fundamental importância entender esse processo para evitar que esses erros sejam cometidos no futuro. É claro que agora a população tem que lidar com as consequências disso. Quem ocupou essas áreas sofre, né, de sobremaneira com a elevação do nível da água. Claro que as pessoas, eu sempre cito isso, e isso vale para qualquer pessoa. As pessoas não vão deliberadamente para uma área de risco porque elas querem, né? Claro. A não ser que seja um esportista que goste dessas situações, como um alpinista, por exemplo, né? Um montanhista. Mas as pessoas não vão residir numa área de risco porque elas querem. Às vezes é a falta de informação ou a falta de percepção do risco efetivo. Eu vou colocar um ponto a mais aqui, que sim, essa escolha não é feita voluntariamente, mas ela acontece num vácuo do governo também, né? De atuação do Estado e... Exatamente, que foi com a flexibilização do... Pode ter sido com a flexibilização do plano diretor, mas às vezes há muitas invasões também, né? De áreas que vão se proliferando no Brasil e geralmente são áreas de população de baixa renda, aquelas que já vivem numa situação de precariedade absurda, né, Pedro? Daniel, eu quero aproveitar esses minutos finais que a gente tem aqui sobre esse tema para tentar falar um pouco sobre custos. Consultorias aqui no Brasil já começam a falar, baseado ali no que tem de estoque, como a gente fala, estoque de infraestrutura do Rio Grande do Sul, fazendo uma ponderação com o estoque de infraestrutura do Brasil, quanto isso significaria da necessidade só de reconstrução de infraestrutura, pode chegar a 90, 100 bilhões de reais. O governo do Estado estava falando em 19, 20 bilhões. Né? Há uma tentativa espalhada aí de chegar a um número, para se ter uma ideia. O que você ouve aí em Brasília, do governo federal? Que iniciativas que você tem acompanhado para tentar mapear o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Thaís, a única observação que eu tenho ouvido de alguns especialistas, não de governo, não, especialistas na área de infraestrutura, é que 19 bilhões, que foi uma estimativa que saiu ali pelo governo do Estado, parece pouco diante do tamanho do estrago. O estrago é enorme, vai haver necessidade de investimentos em habitação, em reconstrução de rodovias, em drenagem, que a gente falou aqui. É muita coisa, então não parece factível que toda essa necessidade seja suprida só com 19 bilhões. Agora, tem uma outra questão que não é quanto, mas como vai se fazer, que não se faça da mesma forma que foi feita. Porque a infraestrutura também precisa ser construída ou reconstruída de uma forma diferente daquela original do século XX, diante de uma outra situação. No Rio Grande do Sul e em outros lugares, seja por causa de chuva, seja por causa de excesso de calor. Então, você tem ali, por exemplo, um estudo feito pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, muito interessante, que saiu em 2022 ainda, detectando que até 2050, os portos brasileiros, e aí portos brasileiros, estamos falando de 95% do comércio exterior do país, os portos brasileiros não estarão adequadamente preparados para o clima de 2050, para os vendavais, para a elevação das águas dos mares, para as situações climáticas que estão por vir. E esse estudo, feito por uma consultoria alemã, elencava 55 medidas de adaptação ou mitigação que são essenciais. Vão muito além de dragagem, né? Então, quando você pensa, por exemplo, no setor de transportes, quando você passa para rodovias, ferrovias, você tem que calcular de uma forma diferente até a expansão térmica dos trilhos que estão instalados numa situação de muito mais calor. Você tem que pensar muito mais na possibilidade de erosão
que vai acontecer com a quantidade de chuvas mais fortes que vem. Isso afeta portos, isso afeta rodovias, isso afeta viadutos. É muita mudança. E isso, a essência vai custar muito caro. Agora, que não seja uma infraestrutura repetindo as condições do século XX, porque senão a gente vai ter que gastar tudo de novo daqui a algum tempo. Infelizmente, o nosso tempo acabou e claro que também, infelizmente, em função da gravidade da situação do Rio Grande do Sul, que está vivendo uma nova onda de chuva, de frio, o que piora ainda mais a situação. E a gente vai, claro, continuar acompanhando. E esse debate que a gente está trazendo aqui no WW, fizemos isso ontem com a presença do Pedro Parente, que é, apontado e reconhecido como um líder em gestão de crises no Brasil. E esse debate que a gente está fazendo aqui hoje, certamente esse debate vai precisar continuar, né, e se aprofundar, e tantas cobranças vão precisar ser feitas e questões precisarão ser respondidas.